MDM indicou Venâncio Mondlane como cabeça de lista do partido, mas o deputado desmente a informação. O chefe de Estado inaugurou hoje uma subestação que vai produzir 30 megawatts de energia em Massinga. Rogério Zandamela defende a digitalização dos serviços financeiros para transparência nas contas públicas. Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. O Movimento Democrático de Moçambique, na cidade de Maputo, indicou hoje Venâncio Mondlane como cabeça de lista do partido para as eleições autárquicas do próximo dia 10 de outubro. Durante o anúncio, o deputado do MDM não estava presente. A confirmação foi feita na tarde desta sexta-feira pelo delegado provincial desta formação política na cidade de Maputo. Segundo Elísio de Freitas, a indicação do Venâncio Mondlane foi de consenso dos membros nas bases desta formação política. Nós continuamos como Venâncio Mondlane, o candidato nesta fase, a cabeça de lista para a cidade de Maputo. Freitas disse ainda que a forma carismática como os munícipes da cidade de Maputo acarinham e recebem Venâncio Mondlane são alguns dos fatores que contribuíram para a sua indicação. A forma carismática como os munícipes da cidade acarinham e recebem o engenheiro Venâncio, bem como os resultados obtidos nas últimas eleições, não nos permite neste momento efetuar trocas que não garantam a vitória nesta eleição. Lembre-se que ainda nesta semana o Movimento Democrático de Moçambique elegeu em Nampula Fernando Bismarck como cabeça de lista na cidade. Depois da sua indicação, Venâncio Mondlane desmentiu a informação e disse mesmo que não é e nem quer ser cabeça de lista do Movimento Democrático de Moçambique na cidade de Maputo nas eleições que se avizinham. E eu venho aqui para dizer a toda a sociedade moçambicana, tanto estão dentro do país como estão na diáspora, que há minutos foi anunciado na delegação política do MDM na cidade de Maputo que eu, Venâncio Mondlane, sou o cabeça de lista do MDM para as eleições autárquicas. E eu venho, para não deixar dúvidas, dizer de forma perentória, direta, objetiva e verdadeiramente crua que eu, Venâncio Mondlane, não sou cabeça de lista do MDM, não serei e não quero ser cabeça de lista do MDM. Como já o havia dito em ocasiões anteriores, por isso quero que toda a sociedade saiba que veio justamente de mim a confirmação taxativa, perentória, objetiva e direta que eu, Venâncio Mondlane, não sou candidato a presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo pelo MDM. A minha candidatura, a ter que ser anunciada, eu já disse muito bem em que condições isso vai acontecer. E nos próximos tempos eu darei o esclarecimento definitivo do meu punho, da minha mão ou da minha boca, qual é o posicionamento e a direção que eu vou tomar. Mas este anúncio que vai ser feito hoje, ou que já tinha sido feito, é verdadeiramente falso e não veio de mim, não tem o meu consentimento, não tem o meu aval. Portanto, é, para todos os efeitos, um anúncio nulo. Brigadas da Frelimo vão trabalhar já a partir de segunda-feira nas províncias para dar o ponto de situação do processo de eleição dos candidatos da cabeça de lista para eleições autárquicas. A Frelimo não avança datas para a apresentação dos candidatos, mas diz que este é o começo do processo de eleição interna. O partido no poder chamou a imprensa esta sexta-feira para informar que as brigadas da Frelimo estarão nas províncias entre os dias 18
e 22 de junho corrente. Nós vamos fazer a divulgação da diretiva sobre eleições internas que elegem o cabeça de lista e os membros das assembleias provinciais. Este processo é um processo que é feito, é um processo de arranque, é o processo de seleção dos candidatos. Vamos explicar os procedimentos, que os procedimentos tem que haver isenção, tem que haver transparência, tem que haver o respeito pelo aquilo que são os princípios estatutários do Partido Frelimo, que todo membro tem direito de ser eleito. Entretanto, não há ainda data marcada para se apresentar publicamente os membros do partido que avançam como cabeças de lista. Dia 22 não vamos conhecer os candidatos a cabeça de lista ou membros da Assembleia. De 18 a 22 as brigadas vão difundir aquilo que é este documento orientador, porque para as eleições internas da Frelimo é um documento orientador que se chama Diretiva de Eleições Internas. Além de preparar as eleições internas dos cabeças de lista, a deslocação das brigadas centrais da Frelimo às províncias visa também dar a conhecer aos membros do partido as principais mudanças que surgem da revisão pontual da Constituição da República. No âmbito da visita de trabalho à província de Inhambane, o Presidente da República inaugurou no distrito de Masinga uma subestação com capacidade para produzir 30 megawatts de energia elétrica e realizar perto de 80 mil ligações domésticas. O Presidente da República, que visitou esta sexta-feira o distrito da Masinga, inaugurou esta subestação da eletricidade de Moçambique. A mesma está interligada à subestação de Lindela. É fruto de investimento de cerca de 25 milhões de dólares financiados pelo governo da Dinamarca e de Moçambique e vai melhorar significativamente a qualidade da energia elétrica fornecida à província de Inhambane. Inicialmente, 12 mil pessoas estão a beneficiar aqui Masinga, Murumbene, Funharol, e até Dindiza na província de Gaza e mais outros sítios, Ruim, aqui na província de Inhambane. Mas olha, essa é uma subestação que tem capacidade de 30 megawatts, portanto ela pode acomodar aproximadamente 80 mil clientes. O chefe de Estado diz que este é mais um passo para a concretização do objetivo do governo de levar energia elétrica a todas as sedes distritais do país até finais do próximo ano. O nosso projeto de iluminar todos os distritos até 2019 está a ser uma realidade. Os projetos da Central de Cuvaninga e a linha Ressano Garcia Zimbene, inauguradas desde o ano passado, aumentaram a disponibilidade de energia no país e asseguraram não apenas a melhoria de qualidade de energia, mas também e sobretudo a redundância e segurança energética a nível das províncias de Maputo, cidade de Maputo, Gaza e nos distritos do sul de Inhambane. Ainda em Masinga, Filipe Nunes dirigiu um comício popular e interagiu com residentes da vila sede daquele distrito, apelando ao respeito aos idosos. Os velhos no vosso distrito não são gostados, chamam de feiticeiros, ou não é? Então, se vocês pensam que são feiticeiros velhos, daqui a pouco todo o distrito é de feiticeiros. Porque feiticeiro nasce outro feiticeiro. E nós vamos começar a ter medo. Basta nos perguntar lá em Machixe, lá, ou mesmo em Jangamo, você é de onde? Eu sou de Masinga. É preciso ter cuidado. São esses mesmo. Então evitem lá isso. O chefe de Estado pediu o fim da violência doméstica e casamentos prematuros. Os líderes religiosos da província de Inhambane questionaram Filipe Nunes sobre o que está a ser feito para neutralizar as pessoas que têm protagonizado ataques na província de Cabo Delgado. Nunes pediu que o ministro do Interior respondesse aos religiosos. Os mesmos voltaram a questionar o papel da Sasol no desenvolvimento das comunidades onde ele explora o gás natural naquela província. A ocupação nacional tem a ver com a situação de Cabo Delgado e aqueles assassinatos, matanças. Queríamos, e as pessoas presidente, nós sabemos, ou pelo menos eu sei que este caso está bem colocado, porque o nosso presidente é o presidente que se preocupa com os problemas da nação. Essa situação de Pemba
E é muito lamentável do resto. E como que surgiu? De onde vem este grupo? E o comandante-chefe decidiu pelo envolvimento de todas as forças de defesa e segurança para enfrentar esta ameaça. Mais do que isso, é que entendeu abrir espaço para termos colaboração dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. Quando a presidente está a levar a sério, mas a sério mesmo este assunto, está a levar a sério. E as forças de defesa e segurança estão a empregar o máximo dos seus equipamentos, da sua capacidade para ir enfraquecendo este grupo que está a preocupar a todos nós. Mais de uma semana, 2 semanas, que nós estamos a ouvir a brutalidade daqueles atos. Isto está a acontecer porque algum trabalho está a ser realizado sob direção pessoal do comandante-presidente, naquela sua qualidade de comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança. O apoio popular é necessário. Lá, as populações estão a apresentar muita disponibilidade para colaborar com as Forças de Defesa e Segurança na perseguição, localização e neutralização destes grupos. A presença do projeto Sazole durante 2003, 2016, não há nenhuma coisa que a Sazole deixou para beneficiar aquele distrito. Eles são cientes também que têm que melhorar a capacidade da responsabilidade social através de projetos muito específicos. Neste momento, há alguns projetos que estão sendo feitos aqui para Inhambane, que é o caso, uma parte também que vão fazer uma reabilitação parcial aqui da ENU. Tem um projeto no Centro de Formação em Açor. Estão agora a financiar parte da Ponte Cais de Inhambane. E depois temos também o projeto de abastecimento de água em Açor. Portanto, são os projetos, há um trabalho que tem que ser feito para tentar melhorar aquilo que é o relacionamento com a Sazole. Há tantas setas que estão cheias já no país e essas setas estão a explorar o próprio povo. Chegam a dizer que nós curamos, nós abençoamos e o povo pobre enche lá, entrega o dinheiro e não vimos resultado. Deixam as igrejas históricas, as igrejas que sempre rezaram, correm para essas setas religiosas. Agora, pedíamos qual é a forma de travar essas setas, porque são registrados no país e exploram o povo. A questão das igrejas que se consideram se burlam, a estrutura própria vai avaliar até que ponto isso acontece. O chefe de Estado juntou-se hoje à comunidade muçulmana para celebrar o Eid al-Fitr, que marca o fim do mês de Ramadão. Na ocasião, Filipe Inhosse pediu aos muçulmanos para continuar a educar os jovens a não usar a religião para promover o ódio e a violência. Esta sexta-feira é dia de festa para a comunidade muçulmana. Celebra-se o Eid al-Fitr, a festa que marca o fim do mês do sacrifício, vulgo Ramadão. Quase todo o país, os muçulmanos, que representam cerca de 20% da população moçambicana, juntaram-se para orar. E o Presidente da República, que está de visita à província de Inhambane, foi à cidade de Machis juntar-se a eles na festa e aproveitou para pedir que esta comunidade continue a ensinar a paz e concórdia no seio dos seus jovens. É essencial que as mesquitas continuem a incutir a nossa camada juvenil crenças e valores de maneira a não fazer uso da sua própria religião para promover o ódio e a violência. Queremos reafirmar a convicção de que os desafios e constrangimentos, seja qual for a sua magnitude, de modo algum irão nos distrair, porque a imagem que temos do Islão é de uma religião profundamente pacífica e de valores nobres, de convivência harmoniosa entre as pessoas, uma religião comprometida com o bem. E alguns líderes religiosos muçulmanos assumiram o desafio de que é preciso aprofundar o ensino sobre o Islão nas mesquitas para evitar a violência que ocorre no norte de Cabo Delgado. Mas acham que é preciso primeiro conhecer as motivações daquele grupo. Pouco a pouco as pessoas vão percebendo que estes comportamentos não traduzem aquilo que é a realidade do Islã.
e nós fizemos até que a exortação deste aspecto, que o muçulmano deve procurar assegurar-se naquilo que é a orientação do livro sagrado. Não estou a menosprezar o trabalho que os nossos irmãos fazem naquela zona, porque estaria a querer dizer que deveria sair talvez uma digressão daqui para ir mobilizar lá, mas eu penso que há que fazer um pouco mais de serviço para poder sensibilizar esses nossos irmãos. O problema de alguns desses indivíduos ou não são muçulmanos, é aquilo que a gente diz, ou então compreenderam mal o Islão. Claro que hoje nós corremos muito em afirmar que eles estão em nome do Islão, pode ser, não digo que não, mas também pode ser outras motivações. É preciso primeiro descobrirmos as causas destes indivíduos para podermos saber como trabalhar com eles. Depois das orações, a festa continua nas residências de todas as famílias muçulmanas. Em Nampula, os muçulmanos foram convidados a refletirem com profundidade se as obrigações do jejum foram cumpridas durante o período do Ramadão, que teve o seu fim esta sexta-feira. O Ramadão foi decretado com o objetivo de se ganhar temor, ensinar a solidariedade, sinceridade e eliminação de vícios. Milhares de crentes na cidade de Nampula reuniram-se esta sexta-feira na celebração do Eid, que marca o fim do Ramadã. Na ocasião, os muçulmanos foram chamados à reflexão sobre as obrigações e regras estabelecidas para este período. Será que o nosso jejum foi aceite por Allah subhanahu wa ta'ala? Esta é que deve ser a preocupação de cada um de nós, prezados irmãos. As figuras de Mahamud Amurani e Afonso de Acama foram recordadas pelos muçulmanos, que pediram para que os esforços para a manutenção da paz continuem no país. Tivemos uma grande perda com a morte do presidente Mahamud Amurani e reconhecemos que não é sempre que se tem um governante e líder que se preocupa com o bem-estar do seu povo como ele foi. Não temos muito a dizer sobre a morte dele, se não pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que no lugar dele coloque alguém melhor que ele. A manutenção e da paz em Moçambique é reconhecer também o esforço que sempre existiu na pessoa do então líder da Renamo, Afonso de Acama. Em Nampula, o Eid foi celebrado mais uma vez no já vendido campo de futebol 25 de setembro. A comunidade muçulmana comemora o fim do Ramadão com apelos à paz e nega o seu envolvimento nos ataques que causaram mortes e terror na província de Cabo Delgado. Entre abraços e sorrisos, várias pessoas que professam a religião muçulmana, desde menores até adultos, festejaram esta sexta-feira o fim do Ramadão na cidade de Maputo, após um mês de sacrifício. Para a comunidade muçulmana, este é um momento de renovação do pensamento de fraternidade e de reconciliação, e foi desta forma que oraram pela paz e bem-estar social. A comunidade maometana diz que nunca apostou em atos de violência e afasta-se dos atos que causam mortes, instabilidade e criam pânico na província de Cabo Delgado desde o mês de outubro do ano passado. Sempre tem-se dito que eles são muçulmanos, mas que na verdade a nossa religião não incita a violência. A nossa religião, o nome já diz, Islã significa paz. No entanto, a nossa religião é a favor da paz. Que o nosso governo faça mais esforço, dê a sua parte, faça a sua parte para que essa situação mesmo termine o mais rápido possível. O momento serviu ainda para a coletividade muçulmana apelar à participação massiva dos moçambicanos no dia 10 de outubro próximo. Daqui a alguns meses teremos eleições autárquicas. Como bons cidadãos que somos, temos o dever de participar, cumprindo este ato cívico e de cidadania. Entretanto, a comunidade muçulmana diz estar disponível para prestar seu apoio no combate aos ataques em Cabo Delgado.
Vamos com outras notícias. O governador do Banco de Moçambique defende que a digitalização dos serviços financeiros pode promover maior transparência nas contas públicas. Rogério Zandamelha falava hoje nas jornadas científicas do Banco Central. A inclusão financeira foi o tema central das 10ª Jornadas Científicas do Banco de Moçambique, um evento que juntou na mesma sala funcionários no ativo e reformados do Banco Central e outros convidados. Hoje, orgulhamos-nos. O governador do Banco de Moçambique foi ao pódio defender que a inclusão financeira é um importante instrumento para lidar com questões de pobreza. Mas para tal, é preciso apostar na digitalização dos serviços financeiros. A maior digitalização dos serviços financeiros pelo governo vai certamente ajudar a lidar com questões de corrupção. De que assegurar que as transparências dos recursos, que o que é devido ao consumidor final, ao cidadão, chega, não só chega, mas chega em tempo devido, nos valores que é devido. Se falhamos nessa área, nunca vai ser possível em tempo relativamente aceitável assegurar acesso de produtos financeiros e utilização desses produtos nas zonas mais remotas desse país. E a banca tradicional não vai alcançar esses pontos em tempos de uma maneira assim tão breve. Neste momento, o Banco Central está a preparar um aviso para permitir que a banca comercial tenha mais instrumentos de identificação dos seus clientes. Cada cidadão tem várias formas de se identificar, que não são consistentes ou que são mesmo contraditórias. E isso é um desafio porque atrasa acesso a serviços financeiros. Vamos ter que fazer para permitir e facilitar outras formas de identificação que não sejam só bilhete de identidade, incluindo impressões digitais. Eu vou a muitos países e lá eu quero acessar as minhas contas, nem preciso de documentos, eu pela minha impressão digital retiro dinheiro, faço transações. Outras formas, voz, identificação por voz. Reforçar a segurança dos dados bancários e promover mais a educação financeira são os outros desafios deixados pelo governador do Banco Central. Já o antigo governador do Banco de Moçambique, Ernesto Goff, defendeu que a importância da inclusão financeira é trazer as pessoas para o setor formal, promovendo maior desenvolvimento. De todos para empregá-las nos processos de desenvolvimento. Antigo quadro do Banco de Moçambique, onde chegou a governador durante 10 anos, Ernesto Gove foi convidado para ser o orador principal das 10ª Jornadas Científicas do órgão regulador do Sistema Financeiro Nacional. Na sua intervenção, Gove lembrou que a exclusão financeira não favorece o desenvolvimento. Nós temos pessoas que estão à margem do processo formal e por causa disso alguns estão na pobreza extrema. A importância da inclusão financeira é justamente trazer essas pessoas para o setor formal, para que elas possam dar o seu contributo e para que elas também possam elevar a sua autoestima. A exclusão não favorece o desenvolvimento. É preciso trazer as pessoas para o setor formal, porque não é possível que o país ganhe os níveis de crescimento desejáveis enquanto é preciso andar uma distância muito longa para encontrar uma instituição financeira. O antigo governador lembrou que não basta construir agências bancárias pelo país, é preciso educar as pessoas sobre a importância dos serviços financeiros. Podemos ter até agências espalhadas pelo país. Isso significa criarmos condições para acesso. Mas falta uma parte importante que é o uso. Como é que se faz o usufruto desse bem que lhes foi colocado na proximidade das suas residências? Então, e o uso tem variáveis implícitas também. Para
usar é preciso conhecer o produto. Então, a inclusão financeira deve caminhar lado a lado com o conhecimento. Citando vários estudos, Ernesto Gove mostrou que no país existem cerca de 7 milhões de pessoas que têm acesso a serviços financeiros através de instruções de moeda eletrónica. Um número que supera o total das contas abertas nos bancos comerciais. Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. Tudo isso não tem que ficar para tanto. E agora? De volta ao Jornal da Noite, uma ambulância despistou e capotou matando uma pessoa que estava a ser transportada de emergência para o Hospital Provincial de Chimoio. Carlitos Cadangue e Jorge Joaquim narram a história. O acidente ocorreu por volta das 22 horas desta quinta-feira, quando esta ambulância, que saía do distrito de Vanduzi, usando a via Matzinho, chegado à zona da ADPP, despistou e capotou, matando as duas ocupantes, segundo avançou o porta-voz da polícia em Manica. Transportava uma paciente vítima de mordedura, ou seja, de uma picada de uma serpente, refiro-me a uma cobra, que não posso cá especificar, tendo resultado em 2 óbitos no local, refiro-me a paciente, bem como acompanhante. Mateus Minu aventa a hipótese do acidente ter sido causado devido ao excesso de velocidade, daí que deixa um apelo aos automobilistas. Sempre que se façam neste caso a via pública, respeitem as regras do trânsito, para evitar com que haja derramamento de sangue nas nossas urbes. E sempre que registrarmos, ou seja, nos envolvermos em caso de acidente, devemos recorrer às autoridades policiais para que dê seguimento do caso. Logo depois do sinistro, o motorista fugiu, abandonando a viatura e as 2 vítimas mortais no local. Com imagens de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Pelo menos 30 pessoas estão à espera da cirurgia da coluna no Hospital Central de Maputo. A informação foi avançada hoje pela diretora do Serviço de Neurocirurgia daquele hospital, que garantiu que todas as pessoas poderão ser atendidas ainda este ano. Realizou-se na manhã desta sexta-feira em Maputo o primeiro simpósio sobre doenças da coluna e suas intervenções. Na ocasião, a diretora do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Central de Maputo fez saber que, em média, são realizadas 30 cirurgias por ano, mas em 2017 só foram feitas 19 cirurgias por falta do aparelho de raio-x. Houve um decréscimo sim nos últimos 2 anos, porque houve avaria de um aparelho que é o CIAR, que é muito importante, é um aparelho de raio-x, é muito importante para nós podermos identificar o local onde vamos lá fazer a fixação quando usamos placas de parafusos. Nós agora estamos com um atraso de mais ou menos uns 30 a 40 doentes à espera de cirurgia. O simpósio foi organizado pelo Hospital Privado de Maputo, que juntou especialistas moçambicanos e portugueses com o objetivo de promover troca de experiências na área de cirurgias da coluna. Este é o primeiro simpósio que nós estamos a realizar. O objetivo é voltar a realizar mais simpósios desta natureza, não somente em cirurgia da coluna, que implica neurocirurgiões e ortopedistas, mas também em ortopedia, que para fazer a cirurgia da anca e do joelho. Dados do HCM indicam que os homens entre os 20 e 40 anos são os que mais têm problemas da coluna. Em 2017, o maior número de cirurgias realizadas foram da coluna lombar, sendo que o trauma foi a principal causa. O Ministério da Saúde diz que a distribuição das vacinas antirrábicas são feitas de acordo com o registro de casos de mordeduras nas unidades sanitárias e que a injeção contra a raiva é normalmente encontrada nos principais centros de exames médicos dos países e bancos de socorro. Depois da morte de um menor vítima de mordedura de cão no passado dia 10 de junho e ter-se colocado em causa a disponibilidade da vacina antirrábica nas unidades sanitárias do país, o Ministério da Saúde veio ao público dizer que a disponibilidade da vacina vai em função da demanda das unidades sanitárias devido aos custos da mesma. Em situações normais, a vacina da raiva é extremamente cara. Então, o Ministério da Saúde não tem a capacidade de aquisição de muitas doses. Então, em situações em que não existem muitas mordeduras caninas, em situações em que nós estamos em epidemia
de raiva, nós adquirimos pequenas doses e mantemos-las concentradas em todo o país em locais fixos que são os centros de profilaxia e exames médicos. O Ministério da Saúde aproveitou a ocasião para alertar as autoridades competentes a lutarem pelo controle da população canina nas ruas, como forma de evitar casos de mordedura. Este caso da raiva ou de mordedura de cães ou de profilação de população canina significa que precisa de ações multissetoriais para nós conseguirmos controlar. Portanto, quando nós olhamos dentro daquilo que é a tarefa do Ministério da Saúde, é tratar os que foram mordidos, mas talvez porque é uma doença letal, mais do que isso, tratar os que foram mordidos é prevenir que as pessoas sejam mordidas. E a forma de prevenir que as pessoas sejam mordidas é o controle da população canina. Então, precisamos de trabalhar também nesta parte da prevenção da raiva. Portanto, se nós não tivermos medidas preventivas, é possível que esta vacina também não consiga cobrir todas as necessidades. As autoridades da saúde recordaram que após a mordedura do cão, o indivíduo deve dirigir-se para uma unidade sanitária, pois o vírus, uma vez contraído, torna-se fatal. O governo diz que todos os partidos políticos são obrigados a cumprir a lei e ninguém deve usar os bens públicos em campanha eleitoral. Foi a propósito da audição parlamentar sobre a proposta de revisão da Lei nº 2/97 de 18 de fevereiro, que estabelece o quadro jurídico para a implementação das autarquias locais, que a ministra de Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Namachulua, foi confrontada pela Comissão da Administração Pública e Poder Local da Assembleia da República com a questão do uso de bens públicos durante a campanha eleitoral. Em jeito de resposta, Namachulua disse que a lei é clara e não será permitido que qualquer partido político use os bens públicos durante a campanha. Aliás, todos os partidos que se sentirem lesados devem denunciar tais práticas às autoridades competentes. Nos comandos que nós trouxemos das anteriores leis, está lá de que é proibido o uso de bens públicos. Todos os partidos políticos, pessoas singulares, sabem muito bem que nestes processos todos somos proibidos de usar meios públicos. Por isso, a lei está lá, a lei tem de ser cumprida e nós esperamos que, efetivamente, o conteúdo da proposta que nós trouxemos, hoje viemos à audição, conjugando com a análise que a Comissão vai continuar a fazer, esses aspectos possam ser consagrados e não alterados. Questionada pelos jornalistas se nos processos eleitorais anteriores algum partido político foi penalizado por essas práticas, Namachulua respondeu nos seguintes termos. Não sou capaz de responder a esta pergunta, se calharem procurarem saber da CNE. Porque todos os ilícitos eleitorais a CNE compila e sabemos muito bem que tem sido levado já ao Conselho Constitucional. E muitas das vezes, quando nós vamos ao momento da publicação dos resultados, validação dos resultados, a CNE, aliás, o Conselho Constitucional tem sido muito contundente nesse aspecto, tem sempre chamado a atenção e eu tenho a certeza de que o Conselho Constitucional depois sabe que tipo de seguimento faz a essas reclamações que são colocadas em relação aos ilícitos eleitorais. Após a audição, o presidente da 4ª Comissão da Assembleia da República disse que já há condições para que a sua comissão emita um parecer sobre a proposta até no fim da tarde desta segunda-feira. Eu penso que a partir desta audição já estamos muito mais ou menos estamos em condições de produzir o parecer. Temos a interpretação correta, qual é o alcance e a decisão final, como sabem, é do plenário, né? Esta segunda-feira, a 4ª Comissão da Assembleia da República vai ouvir partidos políticos extraparlamentares. Convido-lhe ao breve intervalo, mas antes, a previsão do estado do tempo para o dia de amanhã. Para a zona sul do país, Maputo 27 de máxima, 15 de mínima, Xai-Xai 26 de máxima, 17 de mínima, Inhambane 29 de máxima, 20 de mínima. Seguimos para a zona centro do país. E
para a zona centro do país, Beira, 31 de máxima, 17 de mínima, Quelimane, 32 de máxima, 19 de mínima, Chimoio, 29 de máxima, 13 de mínima, Tete, 33 de máxima, 19 de mínima. E por fim, a zona norte do país, Nampula, 29 de máxima, 20 de mínima, Pemba, 29 de máxima, 19 de mínima, Lixinga, 25 de máxima e 12 de mínima. Esta previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. De volta ao Jornal da Noite, na página internacional, o Reino Unido e Estados Unidos impediram o fornecimento de armas chinesas à República Centro-Africana, reafirmando o embargo de munições a que o país está sujeito desde 2013. Foi esta quinta-feira rejeitado o pedido da República Centro-Africana para as Nações Unidas autorizar a importação de material chinês como veículos blindados, metralhadoras, granadas de gás lacrimogêneo e outro equipamento e munições para a polícia e exército daquele país. Estados Unidos, Reino Unido e França foram os principais países que se opuseram ao pedido de isenção ao embargo imposto desde 2013 contra a República Centro-Africana. Estes países membros das Nações Unidas alegam que não há ameaça de ataque aéreo contra a República Centro-Africana que possa justificar a aquisição de armas antiaéreas. Todavia, em 2017 foi permitida uma isenção à República Centro-Africana para armas provenientes da Rússia. Há mais de 6 anos que o Estado centro-africano está em guerra civil contra grupos rebeldes. A cidade de Joanesburgo tem registrado apagões devido a crescentes protestos dos trabalhadores da maior empresa de fornecimento de energia, Eskom. Os trabalhadores exigem um aumento de 15% de salário. Trabalhadores da maior empresa de fornecimento de energia da África do Sul, Eskom, estão em greve desde quinta-feira. Os trabalhadores reclamam aumento de 15% de salário e já fizeram seus protestos prejudicar a economia da África do Sul devido aos cortes registrados na noite de quinta-feira em Joanesburgo. A cidade da África do Sul acusa Eskom de não ter dado aviso sobre corte de energia. Por sua vez, Eskom disse que o apagão deveu-se à sabotagem dos trabalhadores em greve, que tem impedido outros trabalhadores de exercer o seu trabalho. Entretanto, Eskom reiterou que não vai aumentar salário nenhum. Os protestos começam a colocar sob pressão o governo de Ramaphosa, que prometeu reavivar a economia da África do Sul. Imam Idriss e Misok Park expõem na Fundação Fernando Leite Couto a obra A Sombra dos Sonhos. A coletiva das artistas junta 24 obras. A Sombra dos Sonhos. A exposição coletiva de artes plásticas junta no mesmo espaço obras da marroquina Iman Idriss e da coreana Misok Park. O conteúdo das obras sugere situações de sonhos que permitem interpretações infinitas, as quais dependem do olhar de quem contempla. Entre as amarras sociais e a angústia, A Sombra dos Sonhos explora a esperança, imortaliza Samora e faz da pintura um reflexo do homem. Esta é uma exposição que busca um lugar ideal para a humanidade. A nossa exposição, que seja a quadros dela ou meus, são assim num mundo que está fora do espaço e do tempo, suspendido entre a realidade e sonho, que nós chamamos sombra de sonho. Um dos objetivos desta exposição é expressar a diferença que envolve um triângulo criativo. Eu sou de Marrocos, ela é coreana, estamos a fazer aqui num país moçambicano. Essa variedade de cultura e de imaginário eu acho muito interessante, porque abre a mente da pessoa para outros níveis artísticos. A
Sombra dos Sonhos é um convite à reflexão sobre a alma humana, sempre apegado a Moçambique. Entre as duas artistas, que eu confesso desconhecia, achei interessante o facto da Imani trabalhar muito a realidade do país, não é? No caso da Misuk. Acho que o estilo livre dela, né, com um bocado mais colorido, se calhar, também é muito interessante. A forma como explora materiais diferentes, estilos diferentes, temáticas diferentes, acho que está muito interessante. A coletiva de Imani Idriss e Misuk Park está exposta na Fundação Fernando Leite Couto até 30 deste mês. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado numa próxima oportunidade. Por enquanto, fique com a atuação dos membros de juros na última gala do FESCORS 2018. Shinyanya shako na masiwine ha shikisho takula Shinyanya shako na masiwine ha shikisho takula Go 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 masiwine ha shikisho takula Go go masiwine ha shikisho takula Go 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 masiwine ha shikisho takula Go 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 masiwine Vukane, Banu ba Jehovah. Vukane, Banu ba Jehovah. Vukane, Banu ba Jehovah. Vukane, Banu ba Jehovah. Hozelani Jehovah, Banu ba Jehovah. Hozelani Jehovah, Banu ba Jehovah. Hozelani Jehovah, Banu ba Jehovah. Hozelani Jehovah. Jehovah.